lá está um pouco desfalcada. O presbítero Edson está em missão pela Marinha. O presbítero Michel está com um bebezinho, né, ajudando, está auxiliando a esposa. E nós ficamos sozinhos aí, tem já 1 mês, 2 meses. E então por isso essa troca, eu venho para cá, o irmão daqui vai para lá para nos auxiliar com a pregação. Então justifiquei aí a ausência do nosso irmão Vinícius, ok? Abacuque, capítulo 1. Nós faremos a exposição do verso 12 até o verso 1 do capítulo 2 de Abacuque. Abacuque, capítulo 1, verso 12, até o verso 1, primeiro verso do capítulo 2. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu santo, não morreremos. Ó Senhor, para executar juízo, puseste aquele povo, tu, ó rocha, fundaste para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão, não podes contemplar, pois toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele. Por que fazes os homens como os peixes do mar, como os répteis que não têm quem os governe? A todos levanta o inimigo com o anzol, pesca-os de arrastão e os ajunta na sua rede varredura. Por isso ele se alegra e se regozija. Por isso oferece sacrifício à sua rede e queima incenso à sua varredura. Porque por elas enriqueceu a sua porção e tem gordura a sua comida. Acaso continuará por isso, esvaziando a sua rede e matando sem piedade os povos? Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Até aí. O que fazer quando a notícia má, ruim, chega a nós? O que fazer quando as situações adversas, as calamidades, ela chega, nos alcança? O que fazer diante de uma notícia ruim? Aquelas notícias que deixam os nossos joelhos trôpegos. Somos tomados por assombro, medo, pavores, e os nossos joelhos, vocês vão ver isso no capítulo 3, vacilam, tremem. Talvez essa já tenha sido, em alguma medida, a sua experiência de receber uma notícia ruim, desagradável, e a sua força se esvair, seus joelhos bambearem, você se achar sem força, sem vigor. Tamanho é a notícia que pesa sobre você. Por vezes nós somos bombardeados por notícias que nos deixam boquiabertos, assustados, apavorados. É um efeito psicossomático, né? Aquilo que a gente recebe brota no corpo. Parece que vamos desmaiar. Abacuque está diante de uma situação como esta. Diante de uma notícia ruim, o seu corpo se abala. A sua estrutura se abala. Abacuque se treme. Uma grande calamidade está para abater o povo. E olha, não se trata aqui de uma possibilidade de um dia mau, ruim, péssimo. Mas se trata de
uma certeza: o dia ruim vai chegar. Pior do que está, vai ficar. Não é que possa ficar, mas vai ficar. E diante desta situação, a reação de Abacuque é tremor, é tremer. Ele fica apavorado, ele fica assombrado, assustado com aquilo que está para vir sobre o povo dele, o povo de Judá, o povo do sul. Haverá de pesar sobre eles o juízo, e Abacuque está agora perplexo com as respostas que ele recebe por boca do próprio Deus. Como quem diz: Abacuque, pior do que está, vai ficar. E a reação dele é tremor, em face à resposta que ele recebe de Deus. Judá está mal, o povo está em ruína, espiritualmente falando, em ruína. E não só isso, violências, abusos de toda sorte pesa sobre o povo, opressão, os ricos oprimindo os pobres, um caos instalado, em desespero. O caso agora se aproxima àquilo que está acontecendo no norte. E Abacuque, perplexo, então pergunta ao Senhor: por que isso? A resposta de Deus a Abacuque é: olha, Abacuque, por causa do pecado, por causa da situação deste povo, eu vou enviar um povo ainda pior, com expressão de juízo sobre Judá, sobre o meu povo. Eu pesarei a mão, e a forma como eu vou pesar a mão sobre o povo é na instrumentalidade de um povo ainda mais severo, um povo ainda pior que o povo de Judá. Abacuque, eu vou trazer sobre vocês os caldeus, os violentos caldeus, homens sanguinários que virão para arrasar com a estrutura social de Judá, para acabar com tudo. Vocês vão ver mais à frente que até mesmo aquilo que compreende o sustento, o pão do povo, o alimento, tudo isso será devastado, destruído, por causa de um povo sanguinário, cruel, perverso, um povo mau, os caldeus. Abacuque recebe isso como resposta do Senhor, e a reação dele não pode ser diferente daquelas quando nós recebemos uma notícia ruim. O seu corpo estremece, a sua alma estremece, como nós estremecemos. E aí a reação de Abacuque aqui, depois das respostas que Deus dá, dizendo: olha, eu vou enviar um povo ruim. A reação de Abacuque aqui é se colocar de joelho e suplicar pela bondade do Senhor, pela misericórdia do Senhor no meio do povo. Olha, o contexto não é bom, a situação não é boa. Abacuque já havia perguntado ao Senhor: até quando? Até onde vai a maldade do povo? O ímpio, o perverso, o homem mau está prosperando. Até quando o justo sofrerá? E a resposta de Deus é: olha, vai pesar ainda mais a minha mão sobre o seu povo. Vai pesar ainda mais a mão. Deus responde dizendo que a justiça, no verso 5 a 11, a justiça virá. A manifestação da justiça virá no uso, na instrumentalidade dos caldeus. E agora, verso 12 ao verso 1 do capítulo 2, nós vamos ver a resposta de Abacuque. Nós vamos ver como que Abacuque vai se comportar
diante das aflições. Abacuque, ele vai começar aqui com um lamento. É claro que ele vai lamentar a situação. É claro que há aqui, irmãos, um diálogo entre o profeta e o seu Deus. E agora ele vai apresentar o seu lamento, a sua queixa a Deus. Só que ele começa esse lamento exaltando o Senhor. Ele começa o seu lamento diante da resposta que ele recebeu, dizendo que ele conhece o Senhor. Quem é o Senhor? O lamento dele, no lamento dele, ele exalta Deus. Repare, verso 12: não és tu, desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu Santo, não morreremos. Ó Senhor, para executar juízo, puseste aquele povo, tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Verso 13: tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão, não podes contemplar. Diante da calamidade, diante da situação catastrófica, diante desta situação assombrosa, Abacuque, ele sabe quem é o seu Deus. A situação aqui, meu irmão, minha irmã, é daquelas que você conhece bem. Quando as notícias ruins chegam, a impressão que nós temos é que Deus está apático a tudo isso, Deus está de braços cruzados, a situação está caindo, desmoronando, a notícia aflige o nosso coração e a nossa alma, e a pergunta que muitas vezes lateja no nosso coração é: onde? Cadê o nosso socorro? Cadê o Senhor? Está de braços cruzados. Abacuque, irmãos, ele sabe quem é o seu Deus. E ele sabe que Deus não está de braços cruzados. Que o Senhor não está apático a toda esta situação. E aí, em resposta, Abacuque então louva o Senhor. Exalta o Senhor. Não és tu desde a eternidade? Não é o Senhor que dura para sempre. Não é o Senhor eterno. Abacuque sabe quem é o seu Deus. O Deus que não é temporal. O Deus que não está preso ao nosso cronômetro, ao nosso tempo, ao nosso calendário, mas o Deus que sobrepuja tudo. Que desde a eternidade é o que é. Nós estamos diante desse Deus. É preciso, irmãos, no momento da aflição, da angústia, a gente trazer à nossa mente, o coração, a nossa alma, aquilo que de fato é Deus, quem Deus é. E Abacuque começa lembrando a si mesmo: Deus é eterno. Olha o Salmo 90. Vá comigo, Salmo 90. Esse Deus que não foi criado, que é eterno. O salmista descreve assim: Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Nosso Deus não se apequena. Nosso Deus não diminui, se encolhe. Nosso Deus permanece o mesmo. Diante do caos, diante da tribulação, diante das dores, diante das nossas angústias, nosso Deus é um Deus eterno. Mas não só isso, o Senhor, meu Deus, é o meu santo. Ele não só é eterno, mas ele é o santo. Ele é separado do pecado, não há mancha nele. Deus é santo. Há uma expressão muito bonita em Isaías, capítulo 6, que retrata para nós a
essa santidade de Deus. Que coloca Deus uma santidade, não como uma santidade como a nossa. Nós devemos ser santos e cremos que Deus é santo. Mas ainda assim nós tropeçamos, falhamos, escorregamos. Não é à toa a necessidade de dominicalmente confessar os nossos pecados. Mas o nosso Deus, Ele é santo, porque Ele é santo, não há erro, não há mancha nele. Isaías diz assim, olha, no ano da morte do rei Osias, eu vi o Senhor assentado sobre o alto e sublime trono, as abas de suas vestes enchiam o templo, serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava, e clamavam uns para os outros, dizendo o quê? Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Apocalipse vai dizer para nós que Deus é santo, 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 Deus é santíssimo. E não só isso, Apocalipse vai dizer aqui que Deus é. Ainda no verso 12, ele vai dizer, olha, ó Senhor, para executar juízo, puseste aquele povo, tu, ó rocha. A ideia aqui de algo inabalável, estável, firme. Nós não somos estranhos. Diante de uma notícia ruim, nós trememos. Diante do susto, de um pavor, tomada de pavor, a nossa reação muitas vezes é tremer. Há uma estabilidade em nós que não há no Senhor. O nosso Senhor é um solo firme, é um chão firme no qual nós podemos andar, seguros de que Ele não vai ruir, Ele não vai cair. Aliás, Ele vai, dessa solidez, nos livrar da morte. Não morreremos, diz Abacuque, porque o Senhor é santo, porque o Senhor é eterno, porque o Senhor é a rocha. Nós não morreremos, nós não morreremos. É certo que muitos dos povos serão mortos. Como eu disse, a situação aqui não é boa. Irmãos, a situação aqui é assustadora, nós vamos ver isso mais à frente. Mas é certo que naquele que é santo, naquele que é eterno, naquele que é a rocha, nós não morreremos. O Senhor vai preservar os seus eleitos, os seus escolhidos. O Senhor guardará aqueles que sabem quem é o Senhor, que deposita a sua esperança, a sua confiança em Deus. O Senhor vai preservá-los. Não morreremos. Só que há um detalhe que é importante e que eu quero chamar a sua atenção, porque essa boa teologia que Abacuque defende aqui, que ele traz para nós, da santidade de Deus, da eternidade de Deus, da imutabilidade de Deus, né? de ter um Deus estável, firme. Diante disso, ele tem um relacionamento com o Senhor que é surpreendente. Num tempo como este, de desafio, de pavores, de medos, de assombros. Veja, Davi, Abacuque não vai buscar a solução, saída para a sua alma, conforto para a sua alma em homens, em coisas que este mundo tem que oferecer, mas ele vai recorrer àquele que ele chama aqui dele, meu. Davi se aposta, Abacuque se aposta desse Deus. Não é um Deus distante, não é um Deus longe de Abacuque, não é um Deus que está tudo bem, eu sei, eu conheço os seus atributos, a sua santidade, a sua eternidade, e está tudo
para por aí, não. Ele chama esse Deus de meu Deus. Repare mais uma vez, não és tu, desde a eternidade, o Senhor, meu Deus, meu Santo. O Senhor tem sido o seu Deus. Diante das calamidades, diante das notícias ruins, diante da aflição, Deus tem sido o seu Deus. Você tem lembrado para a sua alma que você tem um Deus, tem um Senhor, que você se aposta deste Senhor como meu Deus. E é interessante porque aparece aí a palavra Senhor 2 vezes em caixa alta. 2 vezes Senhor em caixa alta aqui. O termo nos remete ao Deus do pacto. O termo aqui nos lembra do nome pactual de Deus. Eu sou o que sou. A expressão mostra que este Deus, que Abacuque chama de meu, o tem também. A expressão aqui é muito bonita. A ideia de Deus pactual é a ideia de que este Deus também nos tem. Nós temos a Deus, mas Ele também nos tem. Ele nos tem em suas mãos poderosas, em suas mãos fortes. Aquele que é eterno, aquele que é santo, aquele que é a rocha, nos tem como propriedade dele. Nós estamos seguros. Veja a diferença que faz nos momentos de aflição, saber isso. Saber que temos um Deus para chamar de nosso. Saber que esse Deus nos tem. Que nós somos propriedade dele. Mas infelizmente há muita gente que no momento de aflição, de angústia, de sofrimento, tomado pelos pavores e medos, pelos assombros, se esquece de Deus. Recorre ao homem, recorre à sua condição financeira, recorre à proteção dos muros altos das suas casas. Tudo bem, devemos ser prudentes, mas a nossa segurança não está nessas coisas. A nossa segurança não está nas coisas criadas. A nossa segurança está no Senhor, que é a nossa rocha. Ele confia em Deus. Ele sabe que é Deus. E você? É possível que eu esteja falando aqui para irmãos para pessoas que compreendem as doutrinas acerca de Deus, tem uma teologia muito clara, bem, estruturada na mente, mas não chama Deus de Deus. Não assume que a propriedade de Deus nos tem. Quando vier a aflição, quando vier a angústia, quando vier o sofrimento, quando vier a depressão, quando vier o medo, quando tomado de pavor, vai sucumbir diante do mundo. E não saber quem é Deus. A reação de Abacuque aqui, primeiro, então, é esta. Ele conhece Deus. Ele sabe quem é Deus. Mas há algo mais aqui. Ele vai rasgar seu coração diante desse Deus que é dele, que o tem. Ele vai, no momento de angústia e de aflição,
recorrer àquele que pode e que compreende as nossas frustrações, os nossos medos, as nossas angústias. Ele recorre ao Senhor em oração, porque a esperança dele não está na força do seu povo, dos governantes, na habilidade, na prosperidade dos seus líderes. A segurança dele está no Senhor. E repare aí, ele começa então a sua oração dizendo: tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão, não podes contemplar. Por que, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? A queixa é: olha, o Senhor está usando um povo pior do que o nosso. Os judeus estão mergulhados aqui em pecados horríveis, idólatras, perversidades, maldades, crueldades, no próprio povo que se diz povo de Deus. E agora Deus vai usar um povo ainda pior, mais sanguinário, terrível, para juízo de Judá. E a pergunta é: como pode, Senhor, usar deste povo? Eles são tão vis, sabe? Eles são piores do que nós. Como pode? Aí, de vez em quando a gente faz essas perguntas também. Quando ligamos a TV, quando somos noticiados de assalto seguido de morte, um requinte de crueldade, as mesmas perguntas de Abacuque que saltam também do nosso coração: até quando, Senhor? Até onde vai a maldade? Fomos surpreendidos com notícias de fraudes. Os homens, os governantes, no mau uso da sua competência, desviando verbos que deveriam ser para a saúde, ou seja lá que situação for. A pergunta é: até onde, Senhor? Vai a injustiça, a maldade desses homens? Para que faz essas coisas? Mas ele faz ao Senhor. Quem pode responder? A quem pode vir ao nosso socorro? O Deus que é puro, puro de olhos, que não tolera a maldade. Deus não tolera a maldade. Deus não tolera o pecado. E um dia estes homens maus, eles pagarão, e pagarão caro. Amargarão a destruição eterna. O inferno é real. Deus é tão puro de olhos. A ideia é: Deus não pode ver a maldade, a opressão. Ele não pode contemplar isso, porque isso nada tem a ver com o Senhor que é santo. Então ele pergunta: por que, pois, toleras os que procedem perfeitamente? Porque diz: o Senhor está de braços cruzados, as coisas estão indo de mal a pior, a situação não é boa, não é confortável, mas o Senhor, cadê o Senhor? Está de braços cruzados, assistindo a tudo isso. E algumas pessoas, alguns teólogos, eles vão tentar responder essas questões, né, do mal. Cadê o Senhor quando a maldade acontece, quando as coisas ruins acontecem? Será que Ele está tolerando? O Senhor tem a ver com essas coisas? Alguns teólogos, eles vêm com umas ideias que a ideia é de desvirtuar, de tirar o povo do Senhor, desviar o povo do Senhor daquilo que é certo, da fé sólida. Um Deus que é eterno, santo, que é a rocha. Os teólogos liberais, eles vão dizer que Deus não é tão bonzinho, que Deus tem um lado mal.
Maldade acontece, o Senhor assiste tudo isso, ele até tem algum poder para intervir, mas ele não intervém. O Senhor não pode ser bom. Tão bom assim, o Senhor não pode ser tão bom assim. Aí vem uma teologia chamada teologia do processo, que vai dizer que Deus está em desenvolvimento junto com a sua criação. Olha, à medida que os homens vão avançando, amadurecendo, é como se esse Deus fosse amadurecendo junto. Vai ter aqueles que vão dizer que Deus criou o universo, deu ordem, como um relógio, acorda, guarda, e o relógio vai funcionando a própria sorte. Deus não interage, Deus nada tem a ver com a situação. Mal acontece, mas Deus não está nem aí, não é preocupação de Deus, Ele não tem a ver com essa situação. Outros vão dizer, olha, isso é a liberdade humana, e Deus não tem a ver com as ações dos homens. Que Deus é esse? Esse não é o Deus de Abraão. Esse é um Deus duro. Esse é um Deus fraco, frágil. Essas opções, elas, na verdade, elas ofendem Deus. Ferem Deus. E Abacuque, em vez de se preocupar com essas questões, com essas teorias, ele não vai perder tempo com isso. Ele vai recorrer ao Senhor. Ele vai recorrer àquele a quem de direito. Irmãos, se Deus tem um lado mau, esse Deus ele não tem como ser santo, justo. Se Deus ele é um Deus liberal, ele não é justo, ele não é um Deus santo. Se Deus não pode evitar que o mal avoluma, que o mal aconteça, se Deus não é seguro, não é um Deus estável, não é uma rocha como o profeta destaca aqui. Se Deus não sabe o que vai acontecer, Ele não pode ser a nossa rocha eterna. Não haveria segurança para nós se Deus não age. Se Deus não age diante do mal, esse Deus ele não é onisciente. Esse Deus é fraco. Mas esse não é o nosso Deus. Não é o Deus que temos que chamar de nosso. Não é esse Deus a quem pertencemos. Porque esse Deus aqui, de Abacuque, o nosso Deus, é um Deus puro de olhos. De fato, ele não pode ver o mal, a opressão. Não vai ficar encoberto diante dele. Juro, uma coisa é certa. Esse Deus age. E age poderosamente. A despeito do caos, a despeito do mal, o nosso Deus, Ele tem sustentado o seu povo, Ele tem guardado o teu povo. E veja que Ele evolui aqui na sua oração. Verso 14: por que fazes os homens como os peixes do mar, como os répteis que não têm quem os governe? O homem à parte de Deus, o homem distante de Deus, o homem entregue a si mesmo, são como peixes do mar, são indefesos. É indefeso. Não há quem os governe, eles estão agitados de um lado para o outro, e vulneráveis
vulneráveis, eles vão ser tomados por uma rede, ele vai ser fisgado por um anzol, o fim dele vai ser trágico, vai ser triste. O povo está assim. Não há direção para eles. O caos está instalado. A todos, diz Abacuque, a todos levanta o inimigo com anzol, pesca-os de arrastão e os ajunta na sua rede varredora. Por isso, ele se alegra e se regozija. É a situação aqui dos caldeus, agindo contra o povo de Judá, contra o povo do Senhor. Repare as figuras aqui: anzol, pesca de arrastão e rede varredora. Anzol nós conhecemos. Nós conhecemos bem, nós sabemos o que é um anzol. Se joga um anzol, põe a isca, se joga um anzol, fisga o peixe, puxa o peixe. O peixe está vulnerável, agarrado ali. Uma presa. E os caldeus agem assim. Eles prendem os homens de Judá com um anzol e puxa eles. Mas não só isso, porque no anzol você vai pegar ali um peixe, dois, no máximo. Eles agora agem com uma rede, um arrastão. Um arrastão. É uma quantidade maior de peixe. Os homens estão à beira lá, puxam o arrastão, puxam a rede, vem peixes. Não um peixe, mas vários peixes. Agora com presa. Aí vem a rede varredora. A rede mais funda. Vai arrastando, sabe? O que tiver pela frente. Pega os peixes, pega as impurezas do mar, arrasta tudo. Ou seja, ninguém escapa, ninguém escapará aqui das crueldades dos caldeus. Todos estão agora debaixo de uma grande ameaça. Não há escapatória. Terrível situação. O texto diz que eles ainda se alegram. Eles fazem o mal. Eles intentam contra o povo de Deus, os caldeus que estão sendo repreendidos pelo Senhor por causa dos seus pecados. Eles fazem o mal, os caldeus fazem o mal e ainda se alegram, se regozijam. A figura aqui, irmãos, ela é chocante. Esses dias eu estava vendo alguém chegando na praia depois da pesca, com os peixes agarrados uns aos outros, com um anzol, sabe? Ele carregando os peixes para casa. E a imagem aqui é justamente essa. Só que o povo de Judá agora tem em seus lábios anzóis presos uns aos outros e sendo arrastados pelos caldeus como troféus. E o povo sanguinário, caldeus, se alegrando com essa perversidade, com essa maldade, alegria e regozijo. O que Abacuque faz? Abacuque apresenta tudo isso diante do Senhor, rogando ao Senhor, suplicando ao Senhor, rasgando o seu coração, a sua alma diante do Senhor, ficando desnudo diante do Senhor. E você, quando vulnerável, quando tomado pelo medo, pela angústia, pela depressão, para quem você recorre? Ou vive preso aos anzóis deste mundo? Olha, tem mais. Eles se alegram e aquele instrumento de tortura
e de alegria para os caldeus, é também um instrumento de idolatria, de culto, de devoção pagã. O verso 16 mostra isso para nós. Por isso oferece sacrifício à sua rede. Eles têm a rede com que laçam, prendem ali o povo de Judá. Oferece sacrifícios a esta rede, como um Deus, sabe? Como um ídolo. Por isso oferece sacrifício à sua rede e queima incenso à sua varredura. Por quê? Porque por elas enriqueceu a sua porção e tem gordura a sua comida. Há um salmista que apresenta também suas queixas ao Senhor, porque o ímpio prospera. O ímpio prospera. Eles fazem maldades, e na maldade deles, eles prosperam. E o coração do salmista se angustia em ver a prosperidade do homem mau, do homem ímpio. Abacuque olha para essa prosperidade do homem mau, dos caldeus. Que por elas enriqueceu a sua porção e tem gordura a sua comida. Eu espero estar conseguindo aqui fazer os irmãos visualizarem a situação, a tragédia que está acontecendo aqui. O caos instalado no meio do povo do Senhor, pagando pelos seus pecados, sendo punido pelos seus pecados, disciplinado pelo Senhor, na instrumentalidade de um povo ainda mais severo. Se alegra com toda a sua perversidade, com toda a sua maldade. E é isso mesmo, o homem mau, ímpio, se alegra com a sua maldade. Eles zombam, eles riem do povo de Deus, da igreja de Deus, mas eles pagarão isso. Deus não está apático, Deus não está de braços cruzados. Sabe uma coisa? Lamentações, capítulo 3. Vai responder aquele que é o questionamento de Abacuque e talvez o nosso, diante do mal, diante da situação ruim, calamitosa em que estamos inseridos aqui no contexto que envolve o povo de Deus em Judá. Como fica essa maldade perante o Senhor? Vejam, diz o autor de Lamentações, verso 38: acaso não concede do Altíssimo tanto o mal como o bem? Não vem do Senhor o mal? Não vem do Senhor essa maldade? É claro que isso não vai fazer de Deus mal. Deus é santo. Essa maldade que a serviço do Senhor, para disciplinar o seu povo e trazer o seu povo de volta a Cristo. Ainda um outro texto, Amós, capítulo 3, verso 6. Tocar-se-á a trombeta na cidade, sem que o povo se estremeça, sem que o
povo fique comovido. Sucederá algum mal à cidade sem que o Senhor o tenha feito? Abacuque diz aqui, olha, este mal, ele reconhece isso, este mal que pesa sobre o povo, que pesa sobre Judá, este mal que nos acontece, ele tem a ver com o Senhor. É a mão do Senhor, disciplinando o Senhor. Verso 17 ele diz assim: como quem agora está processando tudo isso, sabe? A notícia vem, a notícia é ruim, e você, depois de tremer nas bases, senta, toma uma água com açúcar para recobrar, para acalmar, e começa a processar toda aquela situação calamitosa, tudo aquilo que afligiu o seu coração e a sua alma. Abacuque está agora processando no verso 17, dizendo: acaso continuará por isso esvaziando a sua rede e matando sem piedade os povos? Até onde vai a maldade, Senhor? Até onde vai a aflição do povo? Até onde vai a minha angústia, o meu sofrimento? Até onde vai, Senhor? Lembrando, Abacuque faz isso, irmãos, diante de Deus. Ele é honesto nos seus questionamentos aqui. Não pense em Abacuque como alguém que está colocando Deus contra a parede e apontando o dedo, dizendo o que Deus deve ou não fazer. Abacuque não é desse tipo. Ele sabe quem é o seu Deus, e é por isso mesmo que ele recorre ao Senhor em oração. E se tem alguém que pode trazer paz a esta situação, é o Senhor. Se tem alguém que pode apaziguar seu coração, a sua alma, nos momentos de aflição, nos momentos de angústia, é o Senhor. Paulo vai falar sobre isso. Paulo vai falar isso em Filipenses 4. Versos 6 a 7. Olha, no momento do susto, do pavor, no momento em que somos tomados pelo pânico, a ansiedade bate, invade o nosso coração, rouba a nossa paz. Aí vejo que o apóstolo Paulo vai dizer: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus o quê? As vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. O que fazer no momento calamitoso? Para onde recorrer? Para onde ir? Nós só temos um lugar para ir. Nós só temos uma pessoa a quem recorrer. É Cristo, é o nosso Deus, o soberano Criador dos céus e da terra, que se encarna, que se faz homem, que habita entre nós, que sofre as maiores angústias, os maiores pavores, medos, os maiores assombros desta terra, mas sai vitorioso. Aquele que é a nossa rocha eterna, aquele que é o santo. É por causa dele que não morremos. Repare, o resultado: busca o Senhor, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, busca o Senhor, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças, e o resultado: a paz de Deus que excede todo entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo. Isso é Paulo.
Pedro também tem a nos dizer. Pedro tem algo a nos dizer. 1 Pedro, capítulo 5, o verso 7. O verso 6 começa dizendo assim, olha, mirai-vos. Diferente de dizer, confie em você mesmo, você pode. Diante das aflições, da angústia da vida, olha, a força está em você, o poder está em você. Deus vai dizer, não, humilhe-se, 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 humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. Ele tem cuidado de vós. Senhor, a situação é difícil, diz Abacuque. Acaso continuará por isso, esvaziando sua rede e matando sem piedade os povos? Senhor, o Senhor continuará com os caldeus, assolando, matando, destruindo o povo? Lembre-se, pior do que está vai ficar. Abacuque sabe disso. Mas a reação de Abacuque, ela é fantástica. A reação dele agora no verso 1 é algo para incomodar nosso coração e a nossa alma. A reação de Abacuque aqui é ficar em silêncio, aquietar-se. Orou ao Senhor, buscou o Senhor, e agora se aquieta. E é difícil a gente se aquietar diante das situações terríveis que podem nos acontecer. A nossa tendência é a reação, é reagir, é querer resolver o problema, é querer de alguma forma sanar aquele mal que pesa sobre nós, algo que está além das nossas forças, além das nossas capacidades. A gente estaria insistindo numa quebra de força, de braço. Abacuque agora, depois de buscar o Senhor, de apresentar as suas queixas a Deus, Abacuque se aquieta. Por-me-ei, diz o verso 1, por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza. E vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Ele silencia, ele se aquieta. A torre de vigia é interessante essa torre aqui de vigia. É onde os homens subiam para olhar para o horizonte, a fim de avistar um mensageiro. O povo sai para a guerra, o povo sai para a luta, o povo sai para a batalha. Agora ele está na torre de vigia, olhando para o horizonte, aguardando uma resposta. O povo foi vitorioso, o povo foi derrotado. O que está acontecendo lá? Ele está ali na torre de vigia, aguardando a chegada, a vinda de alguém para trazer as notícias da guerra, ou ainda para ver se alguém está passando por ali, por fora, ferido, e ele tem socorro para oferecer, ou ainda, irmãos, aguardando ali a chegada do inimigo.
Mas é para mostrar para nós que ele está agora numa situação de espera. Numa espera confiante em Deus. Ele agora silencia o seu coração, depois de ter rasgado o coração diante do céu. Agora ele aguarda as notícias, aguarda as próximas respostas. Mas ele não faz isso sem meditação, sem considerar, sem ponderar no seu coração, na sua alma, quem é Deus. Aquele que pode respondê-lo, aquele que pode atendê-lo de suas queixas. Ele aguarda. Que difícil guardar. Alguém disse assim: nós odiamos esperar, porque a espera é uma voz que grita dentro de nós: você não está no controle. Detestamos esperar. Odiamos esperar. Por quê? Porque a espera é uma voz que grita dentro de nós: você não está no controle. E Abacuque sabe que é uma situação em que ele não tem governo, ele não tem controle. Então o que ele faz? Ele recorre àquele que comanda e que guia a nossa história, que governa tudo, que nada escapa do seu domínio, nada escapa de suas mãos. Esse é o nosso poderoso e soberano Deus. Nós precisamos parar muitas vezes em esperar. Precisamos esperar meditando, não se esvaziando, sabe? Colocando para fora. Mas é uma meditação agora trazendo para dentro de nós mesmos, fazendo com que aqueles conhecimentos que nós temos sobre Deus, o nosso Deus que nos tem e nós o temos, o Deus eterno, santo, a nossa rocha, meditando nele, fazendo com que isso desça para o nosso coração, para a nossa alma, e agora de fato a gente experimente a paz. Mas é uma paz que excede a todo entendimento. Os dias de São Paulo são ruins, são desconfortáveis, mas o nosso Deus não está abaixo da vida. Deus não está de braços cruzados. Nosso Deus é um Deus presente. Nós estamos amparados naquele que é o nosso Deus, o nosso Senhor, aquele que nós temos, aquele que nos tem. Salmo 62. O salmista vai dizer assim: somente Deus, com minha alma, espera silenciosa, dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha, é a minha salvação, o meu alto refúgio, não serei muito abalado. Somente Deus, somente o Senhor. O texto aqui nos faz olhar, irmãos, para alguém. Um homem de aparência frágil, um homem comum, um homem trabalhador, um homem cuja mão foi calejada. O texto nos faz olhar para aquele que é um homem de Deus. Eu estou falando de Abacuque. Eu estou falando daquele homem que, além de homem, é Deus, é santo, é eterno, é a rocha. Este homem que é Deus, Cristo, nosso Senhor.
aquele que governa a nossa história, aquele que nos tem, aquele a quem nós temos, aquele que é tudo em todos, aquele que é o nosso Estado, aquele que é o nosso bendito Redentor, aquele que é o Salvador da nossa alma, aquele que é a nossa segurança em tempos de angústia e de sofrimento, aquele que é nosso bendito Deus, amado, amantíssimo, Jesus Cristo. O texto nos convida aqui a descansar, mas descansar na pessoa certa, a descansar naquele que sofreu horrores, a descansar o coração naquele que sofreu angústias profundas na alma. Nem eu, nem você jamais experimentaremos. Aquele que é Deus encarnado, mas que foi morto. Interessante isso, porque nós somos convidados a descansar o nosso coração naquele que foi aparentemente frágil, guerreiro, mas que foi também um guerreiro, não perdeu sua batalha, não perdeu a sua luta. Aquele Espírito, é nele que estamos guardados, é nele que estamos amparados. Quando o dia mal vier, quando o dia mal chegar, lembre-se do Santo de Deus, lembre-se de Cristo, lembre-se daquele que é a nossa rocha, lembre-se daquele que é o nosso Deus, lembre-se daquele que é a eternidade. Por causa dele, da morte dele, nós não morreremos. Não morreremos. Por causa da morte dele, nós não morreremos. Por causa da ressurreição dele, nós ressuscitaremos. Nós estaremos a salvos. Nós estaremos guardados, eternamente guardados. Nós estaremos com Cristo. Toda a nossa angústia, toda a nossa tormenta, tudo aquilo que nos aflige, dará lugar a um gozo eterno, a uma alegria inesgotável, uma alegria que é para sempre. Como não? Descansar o coração e a alma nesse que é o nosso Redentor e Salvador, Jesus Cristo, a quem nós recorremos em oração, a quem nós apresentamos a nossa angústia, a quem nós apresentamos as nossas dores, quem tem nos livrado dos anzóis desta vida, dos arrastões que exigem nos tomar a perdição. Estamos amparados pelo Senhor, estamos guardados em Cristo. Vamos orar.